Olá, meus irmãos da Igreja Batista Reformada do Japão e também das demais denominações que virão para a nossa conferência, Conferência da Família 2024 em Nishio. Eu sou o pastor Jader Borges, tenho o privilégio de estar aqui com vocês. Agradeço a liderança desta igreja e as demais lideranças para esse nosso tempo aqui no Japão. Espero que seja um tempo bom, proveitoso, rico e de aprendizados. Mas eu gostaria de ganhar tempo com vocês. Então, por isso, nós estamos providenciando esses áudios e vídeos introdutórios, para que quando você chegar na conferência, você já tenha essa introdução boa e bem na sua mente, para que a gente daí siga adiante, tá bom? O nosso tema é sobre Éfeso, a pior cidade para se criar um filho. É uma afirmação. Aí vem uma pergunta. A segunda, a sua: por que Éfeso era a pior cidade para se criar um filho? É o que nós veremos na conferência. Mas todo o texto, e o texto da nossa conferência será a carta aos Efésios. Mas como começou a igreja ali? Como chegou o evangelho em Éfeso? Então, para isso, vou pedir que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 19. Esse é o contexto do texto para a carta aos Efésios, que foi preciso para orientação, admoestação, exortação, conselhos, incentivos. Abra a palavra de Deus comigo em Atos capítulo 19. Nós vamos ver os 8 primeiros versículos. Lá vai. Eu estarei usando a versão revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Interessante, a palavra discípulo aqui nesse contexto está se referindo a alguma coisa já ligada à fé cristã ou ao cristianismo, porque os demais eram chamados de prosélitos, quando eram pessoas de outras nações. Versículo 2 diz: perguntou-lhes Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João, o chamado e conhecido João Batista, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 discípulos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Vamos ver algumas coisas sobre as características dessa cidade. Onde Paulo chegou? Onde Paulo foi parar? Às vezes nós também podemos pensar: onde foi que eu vim parar? Dificuldades, lutas, batalhas espirituais tremendas, dentro de casa, fora de casa, onde a fé cristã, no caso de Éfeso, não tinha chegado de tal maneira como deveria ter sido semeada. Já tinha os discípulos lá, vocês viram, mas uns discípulos que não sabiam muita coisa, sabiam pela metade, e saber pela metade pode ser um saber confuso. É isso que nós vamos ver na nossa conferência. Você vai receber a sua apostila, fizemos em forma de um caderno, ficou bem legal. Mas já vamos mandar para você aqui uma parte digital. Eu vou pedir que você pegue papel, caneta, vá tomando notas, para que depois então você preencha, tá certo? Os espaços que nós vamos pedir na sua apostila. Então você já vai fazendo agora e depois você só vai transportar para esta sua apostila oficial aqui. Essa nossa iniciativa de introdução é para que a gente ganhe tempo, para quando a gente chegar lá no dia 2, dia 3,
nós também possamos discorrer e avançar. Vamos lá. Condições históricas sobre a cidade de Éfeso. Está bem aqui, você recebendo a parte digital, você vai acompanhando a gente aí. Éfeso teve 4 fundações conhecidas na história. 3 delas caíram por causa de destruições, ou por invasões de outros povos, brigas, guerras, ou então por terremotos. Uma região propensa a terremotos, aquela região de Éfeso. Então, 4 fundações. A primeira, talvez, um povo que veio bem da Ásia, talvez alguns mongóis e outros, fundaram o que viria a ser a cidade de Éfeso. Guerras, brigas, confusões. Primeira parte caiu, veio a segunda fundação, também caiu. A parte que Paulo vai visitar, a parte que Paulo vai estar presente, vai ser a terceira fundação da cidade de Éfeso. Foi essa Éfeso, a terceira Éfeso, que Paulo conheceu. Estima-se que essa cidade ela contasse com 250 mil habitantes. Isso é muito para a época. É muita gente. Até muitas vezes nós moramos numa cidade que tem menos gente. Éfeso era uma cidade importante, principalmente essa terceira Éfeso. As 4 ficaram com esse nome, mas a terceira é onde nós estamos focados. Uma próxima informação é que Éfeso era um grande e importante centro comercial para toda a Ásia Menor. Roma tinha os olhos voltados para a Ásia Menor. Ali corria muito dinheiro, muitos impostos, mas também podiam acontecer levantes, coisas do tipo, que Roma não queria ser incomodada. Roma até dava certa liberdade, liberdade de religião, de culto, desde que não trouxesse outra coisa além de estar sob o senhorio do César. César era o soberano. Então, se você tivesse os seus deuses, seus cultos, isto não incomodaria Roma, desde que você cumprisse a sua posição no Império Romano e não ofendesse a Pax Romana. Então, nessa informação, ela era um grande e importante centro comercial para a região chamada de Ásia Menor. Na nossa localização, se você quiser buscar um mapa, estudar um pouquinho mais, seria como se fosse hoje, então, no caso, a Turquia. Éfeso era importante e preciosa aos olhos do Império Romano. Veio a ser a segunda mais importante cidade do mundo. Esta quarta Éfeso agora, depois do tempo de Paulo, essa quarta Éfeso vai ser mais populosa. Estima-se que 500 mil habitantes, 500 mil pessoas moravam em Éfeso, mas nunca mais teve a pujança, a riqueza que teve a terceira Éfeso, porque a terceira Éfeso contava com um porto fenomenal. Importação, exportação, comércio, tudo isso. Mas depois foi tendo um assoramento. O porto foi ficando complicado de atracar, de seguir, e assim a quarta Éfeso não foi mais tão pujante. A Éfeso que Paulo visitou era um centro de poder e de prestígio, de riqueza e de glória. Se você dissesse que morava em Éfeso, dava status. Se você fosse alguém proeminente em Éfeso, isso daria também muito status. Esta era a cidade da confluência. Muitas pessoas vinham para Éfeso, ou passavam o dia, ou comercializavam durante a semana, mas estar em Éfeso era algo muito importante. Uma próxima informação que nós vamos ter aqui é que, já lhes disse, o seu porto era extremamente eficiente e muito, muito concorrido. Exportações e importações era com o porto de Éfeso mesmo. Próxima informação, as ruas eram bem projetadas. Uma visão de cidade cosmopolita, mas também, para a época, uma metrópole. Tinha que passar com mercadorias, tinha que se movimentar, não tinha como tornar a multidão que passava por ali compacta. Tinha que escorrer, tinha que escoar bem. Afinal de contas, tempo é dinheiro, também lá em Éfeso.
ruas bem projetadas. E havia uma região principal, chamada de Ágora. A Ágora, ela reunia o centro pujante, o centro econômico. Assim era a cidade de Éfeso. Havia ali também uma das maiores bibliotecas do mundo. Uma biblioteca também livraria, vendia pergaminhos. 3 andares de biblioteca e livraria. Por isso as pessoas tinham acesso a muita informação já escrita. Esta foi a Éfeso que Paulo conheceu. Paulo andou por aquela ágora. Paulo conviveu com gente que ali passou. A Éfeso dos tempos de Paulo, como a sua cidade aqui no Japão, como a sua cidade aí onde você vive, nada de diferente, não é? Todo mundo está querendo trabalhar, ganhar dinheiro, comercializar, vem para cá, vem para lá. Mas o que é que Éfeso tinha de tão perigosa? Porque ela está enquadrada aqui como a pior cidade para se criar um filho. Porque Éfeso tinha 2 características marcantes. Na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos saber disso. Havia um domínio territorial demoníaco muito forte. Forças espirituais tremendas, terríveis. É quando você vai ler nas cartas sobre principados e potestades. Éfeso e a Ásia Menor estava sob domínio espiritual tremendo. Quando nos locomovemos aonde nós estamos, devemos saber de uma coisa: há forças espirituais tremendas não querendo o bem da cidade, não querendo o bem das pessoas, não querendo o bem dos operários, não querendo o bem dos patrões, que a cidade vire um caos, não querendo o bem das crianças, não querendo o bem dos casamentos. Os demônios agirão, as forças espirituais do mal virão com tudo. Então, havia um domínio territorial demoníaco muito forte na Ásia Menor, e parecia que Éfeso era um centro também dessas coisas terríveis. Uma segunda coisa é que Éfeso era marcada pela idolatria dominante, também como o quê? Resultado de influências demoníacas. Os cultos, os ídolos, Paulo também, em outra carta, disse: por trás dos ídolos estão os demônios. E a idolatria é uma maneira que os demônios também têm de prender as pessoas, de segurar as pessoas, de cegar o entendimento. O mundo jaz no maligno. Você sabe disso. Você leu também as cartas joaninas. E sempre que há idolatria, há muito domínio espiritual das trevas. Precisamos orar por nossas cidades, precisamos orar pela região que você vive, porque é difícil. A luta, ela é espiritual tremenda. Encerrando essa primeira parte, eu vou pedir que você faça algo. Busque mais sobre a cidade de Éfeso. Estou gostando demais de estar aqui no Japão. Mas uma coisa que eu já fiz foi andar por aqui. Eu estive naquele local onde tem as olarias, aquelas ruas estreitinhas. Eu mergulhei na história desse bairro. Eu vi as ruas estreitinhas, eu vi os fornos, eu vi tudo isso. Fez tão bem para mim conhecer um pouquinho disso. Eu vou incentivar você a que você procure um vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo de alguém que faz viagens para a região da Ásia Menor, hoje a Turquia. Você vai procurar pelo vídeo de Diogo Quirilos, cidade de Éfeso. Coloque lá, cidade de Éfeso. Diogo Quirilos com KY começando a primeira sílaba, tá bem? Vai aparecer isso e você vai estudar bem, você vai conhecer bem, você vai andar em Éfeso. Vamos em frente.